Bem, voltando agora à explicação do que vem ser propriamente o voto proporcional, eu vou tentar explicar isso da seguinte maneira. No período eleitoral, os partidos mandam todos os seus candidatos para a rua pedir voto. Então os caras saem que nem louco pedindo voto para todo mundo. No final, é feita a somatória de todos os votos de todos os candidatos de cada partido. E vamos dizer que um partido, eu vou usar aqui um número como exemplo, conseguiu 1 milhão de votos. Então, proporcionalmente, esse partido ele conseguiria eleger 10 vereadores desses 55. E outro partido, mais bem estruturado, conseguiria 1.500.000 votos. Então, proporcionalmente, esse partido ele conseguiria eleger quantos vereadores? 15, não é mesmo? Porque se um partido conseguiu fazer 1 milhão de votos e eleger 10 vereadores, o outro que conseguiu 1.500.000 votos consegue eleger 15 vereadores. Assim como um partidinho pequeno, muito pouco estruturado, conseguiu apenas 200.000 votos, mas ele proporcionalmente consegue eleger 2 candidatos, 2 vereadores. É por isso que esse sistema de votação se chama voto proporcional, por essa proporcionalidade. Agora a questão é, como os partidos conseguem esses votos? Quando nós começamos a estudar esse sistema mais a fundo, nós começamos a desvendá-lo. Bem, eu vou aqui para explicar como os partidos conseguem esses votos, dividir os candidatos em 2 grupos. O primeiro grupo eu vou chamar de pequenos candidatos vazios. E o segundo grupo eu vou chamar de grandes candidatos profissionais. Vamos começar por esse primeiro grupo dos pequenos candidatos vazios. Olha, aqui no Brasil, a coisa mais fácil do mundo é você ingressar num partido e concorrer a um cargo minoritário. Ou seja, um cargo de vereador, por exemplo. Você entra num partido, começa a participar das reuniões do diretório, logo chega um figurão do partido e olha para você e fala, pô, você é um cara que se comunica bem, você tem boa aparência, tem carisma, por que você não se candidata a vereador? Aí a pessoa fica envaidecida com aquilo, pô, um cara que já está lá dentro da política, convidando ele para ser vereador. Você sabe que em qualquer cidadezinha, ser vereador é uma posição de destaque na sociedade. Então o cara, ele começa a pensar naquilo e a vaidade dele faz ele, a maioria dos caras, concordarem. Oh, por que não? Poderia ser. O cara começa a pensar nisso seriamente. Bem, o partido registra ele na Justiça Eleitoral. Aí entra um detalhe interessante. Quando ele é registrado na Justiça Eleitoral como candidato, ele consegue um número. Esse número, ele começa, os 2 primeiros dígitos desse número é sempre o número da legenda, o número do partido. Eu não sei se vocês já repararam, mas todo partido tem um número de 2 dígitos aqui no Brasil. Então, vamos dizer, 44 é um número de um partido, 52 seria outro partido. Cada partido é identificado por um número de 2 dígitos. Então, quando o cara consegue esse número, que é, vamos dizer, o registro dele como candidato, esse número começa com os 2 primeiros dígitos, que é o número do partido, e depois os outros dígitos, os outros 2 ou 3 dígitos, é para identificá-lo. Então já começa por aí, vocês guardem esse detalhe. Bem, a partir do momento que o cara é registrado como candidato, chega nas eleições, o partido dá uma estrutura mínima para ele. Manda fazer alguns santinhos com a fotografia dele e esse número. E fala para ele, olha, agora vai para a rua e pede voto. Você dá um pequeno empurrãozinho no cara, fala, você é um cara carismático, você vai conseguir isso, aquilo, o cara vai para a rua. Eu acho que todo mundo já teve essa experiência de um amigo, um parente, em época de eleição, vem pedir voto. Sabe aquele chato que vem, vota em mim, isso, aquilo. Aqui no Brasil é uma prática comum. E é outra prática comum, muitos eleitores fazem isso, falam, eu não tenho quem votar mesmo, vou votar nesse cara que eu conheço, que é meu parente, que é meu amigo, quem sabe o cara ganha e eu consigo alguma coisa com isso. E vai e vota no cara. Só que esses votos que o cara consegue com isso, são muito pouco. Ele vai conseguir, assim, fazendo essa eleição, assim, essa pequena eleição, ele vai conseguir 100 votos, 200 votos. Tem um período eleitoral, né, que o candidato pode sair às ruas pedir voto.
Tem alguns desses pequenos candidatos vazios que se empolgam e aí acabam largando a sua atividade principal e usam todo aquele período eleitoral para fazer campanha. Às vezes esses caras até gastam muita coisa do bolso. Eles começam a fazer churrasco para pedir voto para as pessoas, eles largam, deixam de trabalhar para ir fazer a campanha. Esses caras, às vezes os mais entusiasmados, às vezes conseguem um pouquinho mais, 500 votos, 1000 votos, 800 votos, não sei, uma coisa assim. Aí você me diz, escuta, mas espera aí, só que com isso o cara não vai conseguir se eleger. Muito difícil, não é impossível, mas é muito difícil. E isso também, se você raciocinar de princípio, você vai falar, isso também não refresca para o partido. Porque se para um partido, proporcionalmente, vamos dizer assim, ele precisaria de 100 mil votos para eleger um candidato, um cara que consegue 500, vai ajudar o partido no quê? Bem, isso quando nós pensamos, se nós pensarmos que nós não estamos falando aí que os partidos convidam um ou dois para ser um pequeno candidato vazio. Os partidos convidam centenas, às vezes até milhares, são verdadeiros exércitos desses pequenos candidatos vazios que em época de eleição tomam as ruas para pedir voto. Vocês percebem o jogo aí? Os partidos usam o próprio sistema que está implantado, eles estão totalmente dentro da lei para conseguir os seus propósitos. Por quê? Vamos imaginar isso um pouquinho mais à frente. Digamos que você pega só os principais candidatos do partido, que são aqueles que conseguem votações expressivas, e que esses caras conseguiriam só 500 mil votos. Então, quantos, proporcionalmente falando, o partido conseguiria eleger com 500 mil votos? Só 5, né? Ou melhor, 5. Só 5. Agora, a questão é, quando você junta todos os votos, tanto dos principais candidatos do partido, como dos pequenos candidatos vazios, de repente você pode dobrar. O partido, se ele conseguir, em vez de 5, 6, já seria um lucro extraordinário. Mas eles conseguem muito mais, às vezes quase dobra isso. Então o cara consegue eleger, o partido consegue eleger 10, ou 8. Só que a questão é o seguinte, aí nós temos que entender quem do partido, depois que foi somado todos os votos, quais são os candidatos do partido que vão realmente assumir o cargo? São os candidatos mais bem votados. Nós precisamos entender isso. Então tem lá o cara que foi campeão de votos no partido, esse consegue a primeira vaga. Aquele que vem logo abaixo consegue a segunda vaga. E sucessivamente até completar todas as vagas que o partido proporcionalmente conseguiu. Vocês percebem como os partidos usam esses pequenos candidatos vazios para os seus propósitos próprios? Só que isso não para por aí, isso é só o começo. Porque a questão é o seguinte, por que eu chamo esses caras de pequenos candidatos vazios? Pequeno, eu acho que já deu para vocês entenderem, porque a campanha deles não tem estrutura nenhuma, então eles são pequenos mesmo, eles vão conseguir poucos votos. Agora são vazios por quê? Porque os partidos não doutrinam esses caras. Os partidos não passam para esses caras a ideologia do partido, as bandeiras que o partido defende. O partido não prepara esses caras para praticamente nada, só faz o santinho lá e manda eles para as ruas. Por quê? Porque o partido não precisa. Você quer ver prova disso? É só você entrevistar um desses pequenos candidatos vazios em época de campanha, sobre o partido que ele está concorrendo. Ele não vai saber praticamente nada, 100% deles, tá? Olha, me atrevo a dizer, acho que vai ser uma raridade você encontrar um desses pequenos candidatos que realmente saiba qual é a bandeira do partido, quais são os interesses do partido. É muitíssimo difícil, porque os partidos não se preocupam com isso. Os partidos só se preocupam em mandar esses caras para a rua pedir voto, tá? Você quer ver agora você passou a entender um pouquinho mais sobre o que nós estamos falando aqui, sobre esse processo do voto proporcional. Agora vamos pensar um pouco mais. Eu vou dar alguns números para vocês poderem raciocinar. Vocês sabem quantos eleitores tem na cidade de São Paulo? 8.619.170 eleitores, segundo a última contagem, da última eleição. Esses são a somatória total de todos os eleitores da cidade de São Paulo.
Agora, eu comecei a pensar nisso, e eu vi em algum lugar, mais ou menos quantos votos os candidatos que foram eleitos nessa última eleição tinham conseguido. E eu achei meio estranho. Aí eu fui investigar isso. Aí eu pesquisei na internet e achei a lista de todos os candidatos eleitos. De que partido pertenciam, qual era o nome dos caras e qual a votação que eles tiveram, cada um deles. Aí eu vi lá cara com 150 mil votos, eu vi lá cara com 80 mil votos, 60 mil votos. O que conseguiu menos e foi eleito, parece que, se eu não me engano, foi 8.200 votos. Aí eu pensei assim, olhei inicialmente aquela lista, falei, espera aí, mas aí não dá uma somatória nem perto de 8.619.000 votos. Aí eu peguei e sumei o voto de todos esses caras. Sabe quanto deu? 2.367.000 e alguma coisa. Aí eu peguei e fiz uma conta, eu falei assim, de 8.619.170 votos, quanto que é 2.367.000 votos? É 27%. Olha, eu fiquei abismado. Eu não sei contra vocês, que estou passando essa informação agora para vocês, mas percebam, desses caras que se diplomaram agora em janeiro, que eles vão ter um mandato de 4 anos, só 27% dos 8.619.000 eleitores do município de São Paulo votou nesses caras. Significa isso o quê? Significa que 73% dos eleitores de São Paulo não votou nesses caras que assumiram o mandato agora. Isso significa, simplificando o quê? Que a maioria do eleitorado de São Paulo não tem representação no Legislativo Municipal da cidade. Isso é absurdo. E isso se deve por quê? Por causa desse sistema de voto proporcional. Isso daí, se você for começar a pensar, raciocinar em cima desses números que eu acabei de te passar também, você acaba entendendo alguns fenômenos que acontecem aqui no Brasil. Que não, por exemplo, isso explica a falta de identificação do eleitor com os políticos do Brasil. Por exemplo, você chega para as pessoas nas ruas, escuta, você sabe quem são os caras que assumiram a Câmara Municipal de São Paulo agora? Quem são? Ninguém sabe. Olha, eu acho que 99,999% das pessoas não sabem o nome de nenhum se você perguntasse de sopetão para a pessoa. Talvez ela fazendo esforço, ela vai lembrar de alguma. Por quê? Porque o eleitor aqui no Brasil, principalmente nos grandes centros, nas grandes cidades, ele perde a identificação. Melhor, ele não consegue ter identificação com os representantes da cidade, os representantes políticos. Isso é absurdo, porque essa representação, para que haja uma democracia real, ela é indispensável.